Bom dia pessoal, vamos analisar os jogos desta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Como no momento que eu estou gravando ainda não aconteceram os jogos de terça-feira, conferimos a lista no próximo vídeo. E vamos começar com a Libertadores da América. Cerro Porteño contra o Palmeiras, os últimos jogos entre eles, vitória do Cerro Porteño por 1-0 e vitória do Palmeiras por 2-0. O Palmeiras venceu no Paraguai e o Cerro Porteño venceu em São Paulo. A equipe do Cerro Porteño vem de derrota, perdeu fora de casa para o Libertad por 1-0 pelo Campeonato Paraguaio. Tem uma race mais ou menos, nos últimos 9 jogos são 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E a equipe do Palmeiras vem de um empate fora de casa contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Palmeiras tem 2 empates, 7 vitórias e 1 derrota. Uma race bem interessante. E nesse jogo eu vou para buscar o back Palmeiras, mas é um back mais complicado porque é um confronto de ida e volta. E a equipe do Palmeiras pode ir para esse jogo para buscar um empate e deixar para decidir em casa, onde tem um aproveitamento muito bom. Dando sequência, Tajeres contra o Colón de Santa Fé. É um clássico argentino, eu vou ficar fora desse jogo, não tem tanto conhecimento das equipes. Deportes Tolima contra o Flamengo, as equipes não têm confrontos recentes. A equipe do Tolima vem de vitória, venceu o Atlético Nacional por 2-1, mas foi um resultado que não foi suficiente para reverter o placar do primeiro jogo e ficou sem o título do campeonato colombiano. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Tolima tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E a equipe do Flamengo vem de vitória, venceu o América Mineiro por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Flamengo tem 5 vitórias e 5 derrotas. E aqui eu vou colocar a equipe do Flamengo em lei. O Flamengo é favorito, jogando fora de casa. A equipe do Tolima vem da ressaca da perda do título colombiano, mas é uma equipe forte jogando em casa. Dando sequência, Vélez Sarsfield contra o River Plate, eu vou ficar fora também, é um clássico argentino. Esse time do Vélez é um time jovem, mas é um time muito bom. Não me surpreende se o Vélez conseguir eliminar o River Plate nesse confronto. E vamos para a Conmebol Sul-Americana, The Strongest contra o Ceará. As equipes não têm confrontos recentes. A equipe do The Strongest vem de derrota, perdeu em casa para o Bolívar por 3-0. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E a equipe do Ceará vem de um empate em casa contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Ceará tem 3 vitórias, 6 empates e 1 derrota. E nesse jogo eu vou colocar o The Strongest em lei. Vai ser um lei mais complicado porque o jogo vai ser na altitude. A equipe do The Strongest vai ficar mais tempo com a bola, mas eu acredito que o Ceará consegue pelo menos um empate nessa partida. Dando sequência, Deportivo Cali contra o Melgar. A equipe do Deportivo Cali fez bons jogos na Libertadores, conseguiu vencer o Boca Juniors em casa, empatou com o Corinthians também, mas eu vou ficar fora desse jogo. Deportivo Táchira contra o Santos, os últimos jogos entre eles, vitória do Santos por 3-1 e empate por 0-0. A equipe do Deportivo Táchira vem de derrota, perdeu fora de casa para o Monagas por 3-0 no último jogo. Nos últimos 9 jogos, a equipe do Táchira tem 2 empates, 4 vitórias e 3 derrotas. E a equipe do Santos vem de um 0-0 fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Santos tem 1 vitória, 2 derrotas e 7 empates. Colocar o Santos em back nessa partida, eu acho que não tem muito valor. É uma equipe que empata bastante e vai decidir em casa. Colocar em lei eu acho muito arriscado. Aqui eu vou abrir uma exceção e colocar a equipe do Deportivo Táchira com uma odd acima de 3 em lei. Dando sequência, Major League Soccer, eu vou deixar os jogos desta quarta-feira fora da lista, mas tem jogos aí bem interessantes para buscar boas oportunidades no ao vivo. Tem jogos aí que começam bem mais tarde, às 23 horas, às 23h30, depois dos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana. E vamos para o Campeonato Brasileiro da Série B. Náutico contra o Criciúma. A equipe do Náutico na 17ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória.
E a equipe do Criciúma na 7ª colocação nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, a equipe do Náutico ocupa a 19ª colocação. Em 7 jogos tem uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Criciúma ocupa a 14ª colocação. Em 6 jogos tem uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 0-0, vitória do Criciúma por 2-1 e vitória do Criciúma por 1-0. Nos últimos 3 confrontos entre eles, o Criciúma venceu 2 jogos e empatou 1. A equipe do Náutico vem de um empate fora de casa contra o Tombense por 1-1. Nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória fora de casa contra o Brusque, são 5 empates e 4 derrotas. E a equipe do Criciúma vem de vitória e venceu em casa o Vila Nova por 1-0. Eu vou ficar fora desse jogo, vai ser um jogo bem complicado. A equipe do Náutico não vem jogando bem em casa, a equipe do Criciúma não vem conseguindo bons resultados fora de casa. Dando sequência, CRB contra Tombense. A equipe do CRB na 11ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Tombense na 6ª colocação nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, a equipe do CRB ocupa a 11ª colocação. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Tombense ocupa a 12ª colocação. Em 6 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. As equipes não têm confrontos recentes. O CRB vem de vitória, venceu a Chapecoense fora de casa por 2-1. Os últimos jogos em casa são 3 vitórias e 2 empates. Vem de um empate contra o Ituano por 1-1. E a equipe do Tombense vem de empate em casa contra o Náutico por 1-1. Não perde aí a 6 jogos, são 4 vitórias e 2 empates, uma boa recuperação no campeonato. Os últimos jogos fora de casa, perdeu para o Sport por 2-0, perdeu para o Brusque por 1-0, empatou com o Londrina por 1-1 e venceu o Novo Horizontino por 3-1. E aqui eu vou colocar a equipe do CRB em back, já está aí com uma odd acima de 2, embora o Tombense venceu o seu último jogo como visitante, mas é uma equipe que não tem conseguido bons resultados fora de casa. Lembrando mais uma vez que não é uma lista para fazer a aposta e ficar os 90 minutos aguardando o resultado do jogo. Dando sequência, Novo Horizontino contra o Vasco. A equipe do Novo Horizontino ocupa a 13ª colocação. Nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Vasco na 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Jogando em casa, a equipe do Novo Horizontino ocupa a 16ª colocação. Em 7 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Vasco ocupa a 3ª colocação. Em 6 jogos tem 2 vitórias e 4 empates. As equipes não têm confrontos recentes. O Novo Horizontino vem de vitória, venceu fora de casa o Bahia por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. A equipe do Vasco vem de vitória e venceu em casa o Operário por 3-0. Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias e 3 empates. Empatou com o Grêmio em 0-0, empatou com o Guarani por 0-0 fora de casa e empatou com o Tombense por 1-1 também fora de casa. E nesse jogo eu vou colocar a equipe do Novo Horizontino em lei. Então a lista de quarta-feira ficou aí com back Palmeiras, back CRB, lei Flamengo, lei The Strongest, lei Deportivo Táchira e lei Novo Horizontino. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.